Pessoal, muito obrigado por estar participando do nosso evento. A gente fica feliz aí do encontro de hoje, as visitas técnicas, que conhecemos 2 supermercados, a parte do almoço, muito network entre supermercadistas. Um dos supermercadistas é a Patrícia, que já participou de outros eventos, passando conteúdo para nós, participou do nosso painel, conversando com especialistas e supermercadistas, que é um debate que faz todo sentido para quem está buscando crescer profissionalmente e também como empresa. Aqui no nosso evento, particularmente, teve muitas pessoas que estão abrindo empresas ou então estão expandindo, como é a Patrícia. Patrícia, fica à vontade, se apresenta essa incrível loja e o espaço é teu. Obrigadão. Obrigada, Fabiano. Primeiramente, muito obrigada pelo convite da equipe de vocês para eu estar falando sobre o Supermágoa aqui para vocês. Eu sou a Patrícia Machado. Eu trabalho com supermercados há mais de 20 anos. Foi fundado pelo meu pai e pela minha mãe. Sou colega e vizinha da Agnes, que apresentou para nós mais cedo. A gente troca muitas figurinhas toda semana. E eu gosto muito de trabalhar com supermercado, desde os meus 12 anos, quando a empresa foi fundada. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo carinho, conhecimento, colegas de setor, o que acaba fazendo com que a gente desenvolva o nosso negócio a cada dia e buscando a qualidade. O Supermágoa foi fundado em 98, nós temos 180 colaboradores, 5 lojas na região de Porto Alegre, e nós fomos pioneiros no Rio Grande do Sul, implantando drive-thru e delivery em 2016. O que foi muito bom, nós colhemos muitos frutos na pandemia, visto que cresceu muito o e-commerce naquele período. E o nosso foco das lojas é um público A e B. Então, a gente só tem uma loja que é direcionada para um público C e D. E as nossas outras 4 lojas, a gente conseguiu escolher o ponto com calma, com cuidado, com conhecimento, e poder escolher esse público A e B. Então, assim, como acontece hoje a qualidade nas nossas lojas? A gente costuma falar que a gente tem 3 reis magos. Mas o que são esses 3 reis magos? Esses 3 reis magos, eles contribuem para a nossa qualidade, o nosso norteador estratégico, que é proporcionar qualidade de vida aos nossos públicos, que são esses nossos 3 reis. O primeiro rei, nosso fornecedor. Então, a gente mantém boa parceria com ele, a gente busca fazer um atendimento rápido. Foi-se a época que o fornecedor tinha que ficar esperando horas numa sala para que a gente fizesse esse atendimento. Quanto mais, reza a lenda, que quanto mais ele esperava, melhor era o desconto, a gente ganhava ele no cansaço, e hoje não acontece mais assim. Então, a gente cuida do nosso fornecedor também, fazendo esse atendimento. E como supermercado de bairro, não faz sentido as nossas lojas terem vamos supor aí, mais de 4 marcas de arroz, por exemplo, de massa, de óleo, porque não é isso que o nosso cliente do público A e B de mercado de bairro ele está procurando. Assim como já foi falado bastante até hoje sobre os perecíveis, a gente tomar cuidado com os perecíveis, porque é eles que vão fazer que o nosso cliente nos visite diariamente, 3 ou 4 vezes na semana. Então, essa qualidade com o fornecedor, uma vez que o fornecedor passa a ser nosso parceiro, a gente não troca ele por qualquer problema que venha acontecer. A gente busca a solução, a gente chega num acordo em conjunto, não vai ser alguns centavos de um produto que a gente vai deixar de fazer a parceria com ele. A gente precisa trazer o que o mercado tem oferecido e a gente fazer uma boa parceria. Porque o nosso cliente está acostumado com aqueles produtos. E eu não posso estar trocando uma marca de massa toda semana porque mudou 5 centavos. E eu vou deletar aquele fornecedor da minha lista e vou simplesmente buscar outro. Então, essa qualidade desse rei para a gente é muito importante, que ele também tenha carinho pela nossa marca, que a gente possa chamar, a gente ser educado, a gente ser cordial com ele, a gente manter uma boa parceria. Porque essas parcerias que vão proporcionar a gente ter frutos, a gente sabe que existe prioridade de entrega, muitas vezes algum produto está escasso, e se o supermercado ele não tem uma boa parceria com esses fornecedores, ele acaba ficando por último. Então, para a gente é muito importante que esse rei esteja satisfeito com a gente também. O nosso segundo rei mago, os clientes.
Os nossos clientes, a gente, como eu mostrei ali no primeiro slide, a gente tem o Maguinho, que é uma construção da nossa marca para a gente ter um apelo já desde público infantil. Então, nós temos lojas aí nós fizemos 24 anos e a gente tem uma loja, nossa primeira loja de bairro, ela tem 22 anos. E a gente tem muitos clientes que foram crianças na nossa loja e que hoje tiveram a oportunidade de ser nosso jovem aprendiz. Então, a gente construiu esse carinho. Todo dia das crianças, a gente faz ação em loja, a gente consegue parceria com esses mesmos fornecedores, que a gente não falha com eles, a gente consegue parceria para montar kits para as crianças. Então, todo dia das crianças, a gente tem de 2 a 3 dias ali durante aquela semana que a gente faz a distribuição de kits. É simplesmente o cliente passar no caixa com uma criança, ou se a criança não foi naquele dia. E é muito legal dessa semana que as crianças vão fantasiadas, porque é a semaninha de Dia das Crianças. Então, a gente consegue fazer uma ação muito legal com os clientes, e são pequenos detalhes que vai fidelizando eles com a gente. Então, o Maguinho é uma delas. E temos também, a gente vai um pouquinho na contramão da tecnologia ou da larga escala no quesito de padaria. O meu pai, que é o fundador da empresa, ele defende até hoje que o pão francês ele tem que ser feito fresquinho em loja, e não é com qualquer farinha. Então, a gente mantém a produção do pão... Eu falei pão cacetinho? Não? No Rio Grande do Sul, a gente fala cacetinho. Então, do pão francês, do cacetinho, pão da água, a gente mantém produção em loja e a gente não troca a farinha. De novo, esses 5 centavos para a gente, ele não vai valer a pena, porque a mistura que o padeiro vai fazer vai ter que ser diferente. Até ele se adaptar, o pão não vai sair bom. Então, a gente mantém, nós temos os nossos padeiros treinados, a gente utiliza farinha super premium para fazer o pão francês. E a gente é reconhecido na região pelo pão francês ele ser super fresquinho. Porque o pão congelado, ele talvez vai te dar um pouco mais de margem, mas ele não vai proporcionar a mesma qualidade do produto fresquinho. Assim como a gente conhece aí produção italiana. Qual é a diferença da massa italiana? Por que os italianos são tão bons nessa produção de massa? Porque eles usam produtos frescos. Eles não usam produtos congelados. E esse congelado, ele não consegue entregar a mesma qualidade. Então, se a gente compra uma pizza congelada, ela não vai ter a mesma qualidade de uma pizza fresca, certo? O pão francês é na mesma medida. Então, a gente cuida do cliente essa qualidade. Outro fator também que a tecnologia tem trazido é os self-checkouts. Nas nossas lojas, a gente poderia colocar self-checkout também, mas a gente acredita que o self-checkout, ele veio para substituir, para baratear também, para que a gente tenha menos custos. Porém, o atendimento dele não é um atendimento... Ele pode ser rápido para quem vai comprar meia dúzia de SKUs, mas quem não fica com preguiça? Eu fico com preguiça de passar no self-checkout, porque eu tenho que colocar o CPF, aí eu tenho que preencher várias coisas, aí às vezes é produto pesado, de hortifruti, aí tem que chamar a pessoa que vai pesar para a gente, e no operador de caixa é muito mais cômodo. E aquele carinho, algum colega falou do nome, o Newton, na apresentação do OBA, falou da colega da frente de caixa. Então, essa finalização na frente de caixa, ela é muito importante para a gente, porque ela vai fidelizar o nosso cliente. Ele vai ter carinho. A gente tem diversos colegas também da frente de caixa, que eu tenho prioridade também de passar em alguns operadores de caixa, porque conversa, porque pergunta como está, oferece algum outro produto, e isso faz o diferencial na fidelização de clientes em supermercado de bairro. E o nosso terceiro rei, que é um rei super importante, eu diria até o mais importante deles, que sem o cuidado que a gente tem com o colaborador, a nossa empresa não desenvolve, a gente não conseguiria estar aqui hoje participando das palestras se o nosso colaborador não estiver satisfeito no ambiente dele de trabalho. Então, premissa da nossa empresa,
Nós temos refeitórios em todas as lojas e a gente fornece a alimentação em todas as lojas. Todas as lojas têm a cozinheira, a gente faz o reaproveitamento de produtos na cozinha, a gente tem um cardápio especial e todos os colaboradores almoçam conosco. Por quê? Os nossos turnos de trabalho, nós temos 2 turnos de trabalho. Então, os colegas que chegam de manhã, eles chegam antes, tomam o café da manhã, depois eles saem para o intervalo e eles almoçam e depois eles estão liberados, certo? Depois, nós temos o turno da tarde. O turno da tarde chega um pouco antes, almoça também com a gente, depois tem o seu intervalo no meio do turno e depois a finalização do expediente. Por que que a gente faz isso? Porque dá fome a gente trabalhando com alimento, né? Se a gente não está bem alimentado, aí a gente vai ter uma ruptura, vai ter lá saco aberto no depósito, o cliente vai ficar com vontade na frente de caixa, vai comer um bombom quando estiver passando, ninguém estiver vendo, não estiver passando um cliente, ou na padaria vai comer um folhado, vai comer um salgado, alguma coisa, e isso, para a gente, o funcionário ele precisa estar satisfeito no ambiente dele. Então, a gente fornecendo essa alimentação fresca, sadia, tomando cuidado com a alimentação dele também, porque a gente sabe que é muito prático o pessoal comer um salgado todo dia, os triglicerídeos vão lá em cima, a gente não toma cuidado da alimentação do colaborador, logo ele tem menos saúde. Então, a gente providencia isso para ele também. E outros pontos também, questão de uniformização, a gente fazer a troca adequada da uniformização, isso dá a cara, dá a qualidade para o supermercado. Parece ser um detalhe, mas a gente, ninguém gosta de vestir qualquer roupa, a gente não gosta de se olhar no espelho e pensar, nossa, por que eu estou vestindo essa camiseta com essa cor que não tem nada com nada, mas é que é a cor da marca, mas ela não cai bem. Se ela não cai bem para mim, não vai caber bem para o meu colega também. E hoje, na empresa, a gente tem uniformes que eu usaria qualquer um deles, porque a gente fez eles no detalhe para que a pessoa que utilizar, ela se sinta bem com aquela uniformização. Então, esses pontos pequenos, eles fazem a diferença na hora do cliente, na hora do colaborador escolher se ele fica com a gente ou não. Não é somente o salário, mas sim como ele se sente no decorrer dos dias da empresa. Então, a alimentação, que é o fator da necessidade da pirâmide de Maslow, que o colega também falou, necessidade básica, está bem atendido em termos de alimentação, em termos de pagamento, em termos de bem-estar, harmonização de equipe. E eu gostaria de falar para vocês também um projeto muito bacana que a gente passou a fazer de desenvolvimento de pessoas no quesito social. Os nossos colaboradores, a gente trabalha com o pessoal muito de base, né, o pessoal de supermercado. Então, muitas vezes a gente tem a mãe de família, que já se separou, tem 3 filhos para criar, a criança passa o dia inteiro na comunidade, sabe-se lá Deus com quem, porque daí vai contando com a ajuda de outras pessoas para cuidar dessas crianças. A mãe está lá trabalhando para conseguir garantir o sustento da família dela. Mas, com isso, ela não tem tempo para se informar. Para se informar o que causa depressão, o que causa ansiedade, abuso sexual infantil, como reconhecer que o seu filho ou a sua filha está sendo abusada. Ela não tem esse tipo de conhecimento. E qual é a responsabilidade da empresa com relação a isso? Se a gente tem condições de fornecer um pouco de conhecimento que seja para os nossos funcionários, é sempre válido, porque a gente faz aí salas com 15, 20 colegas assistindo essas apresentações, essas palestras que a gente tem feito com psicólogas. Se a gente tem 20 pessoas numa sala e cada uma reproduz para 3, 4 pessoas, a gente já tem muita gente informada. E isso faz com que o colaborador ele tenha carinho pela marca, e não só isso. Ele vai se sentir satisfeito por ele estar fazendo parte de um programa, e a gente vai estar ajudando a família dele a se manter sadia. Agora, por último, eu criei, em conjunto com a psicóloga e com mais uma gerente de loja,
um circuito de palestras chamado Rede de Apoio entre Mulheres. Inicialmente era para fazer só entre líderes. E a gente começou a perceber que a colega balconista, operadora de caixa, ela volta e meia perguntava para a gente assim, e aí, quando será que vai chegar a minha vez de assistir uma palestra? E a gente pensou assim, não, vamos fazer para todas as mulheres na empresa, com pequenos grupos, mas o que acontece entre as mulheres? As mulheres, desde antes de Cristo, competem entre si, né? A gente nem sabe por que a gente compete. A gente olha, o sapato dela, não gostei. Ai, por que ela colocou essa roupa? Ai, não vou ajudar ela a fazer tal tarefa, porque ela vai ocupar a minha função. E eu não quero que ela ocupe a minha função. Então, eu não vou ensinar. Então, eu não vou compartilhar. Então, eu não vou incentivar. E, com isso, as mulheres perdem força no mercado de trabalho. Elas poderiam estar sendo líderes, mas elas não estão sendo líderes porque não têm o apoio uma da outra. Então, a gente resolveu desconstruir isso dentro da nossa empresa e a gente passou a fazer esse circuito de palestras. Inclusive, hoje está acontecendo uma com 20 colegas. Eu percebi que a minha presença intimidava, então elas não se abriam muito. Eu elegi a gente só tem uma gerente mulher de loja, para ela, e ela é negra, ela maravilhosa, Mirelle, e eu escolhi ela para ela representar o Super Mago junto com a psicóloga, para que ela possa compartilhar a história dela de vida e incentivar as outras colegas a quebrar esse paradigma, a elas se incentivarem, elas perceberem que elas também podem um dia ser gerente de loja. A gente pode muito bem desenvolver uma operadora, uma fiscal, uma balconista, e com esse incentivo entre elas, o ensinamento entre elas, elas chegarem a níveis mais altos. Então, essas palestras têm contribuído muito para a positividade da empresa e para o clima organizacional também, ele ficar fortificado, e com isso, com todas essas ações, a gente consegue manter os funcionários satisfeitos em loja, a harmonia de trabalho e a fidelização de clientes, porque o cliente não gosta, o cliente de bairro, que ele vai 3, 4 vezes na semana na nossa loja, ele não gosta de cada dia ele ser atendido por uma pessoa diferente. Ele já fica pensando assim, ninguém para nesse mercado, o que será que acontece aí? Não é? Então, a gente tem investido, sim, com a quantia que a gente pode, com o percentual que a gente pode investir, mas a gente não tem descuidado do nosso pessoal, desse cuidado, desse carinho, porque por menor que seja, são várias pequenas ações, mas que no final do dia, elas valem muito e, afinal de contas, é algo diferente que acontece na vida deles, não é aquela mesmice. A gente também, ninguém gosta da mesmice ou de todo dia estar fazendo a mesma atividade e não receber nenhum conhecimento. Então, se a gente pode contribuir com isso, por que não? Não custa muito e o nosso pessoal vai ser muito mais satisfeito, a nossa empresa vai ser muito mais feliz. Eu quis compartilhar com vocês essas pequenas questões de qualidade do dia a dia que vai fidelizar o cliente. Porque o colega da Mercafácil, com a tecnologia, tem a forma de fidelizar, e a gente, como supermercadista, com a nossa habilidade de desenvolvimento, a gente também consegue fidelizar o cliente com várias outras pequenas ações. Muito obrigada pela atenção de todos.